Então, tecido adiposo também é um tecido conjuntivo. No tecido adiposo, a gente vai ter células que são chamadas de adipócitos. A gente tem tecido adiposo em todo o corpo. Debaixo da pele, a gente tem o que é chamado de panículo adiposo. A gente vai ter um tecido adiposo mais denso. Nos animais que vivem em ambientes muito frios, em geral, esse panículo adiposo é muito mais extenso e está associado com preservação de calor. O tecido adiposo, ele funciona como uma reserva energética do corpo também. Então, a gente falou que os carboidratos eles são fontes de energia, né? A glicose é a forma mais fácil da gente pegar, quebrar essa glicose na fosforação oxidativa e produzir ATP. Só que na falta de ATP, na falta de glicose, melhor dizendo, a gente pode utilizar os lipídios, os triglicerídeos que estão armazenados aqui sobre os ácidos graxos que estão armazenados sobre a forma de triglicerídeos aqui dentro dos adipócitos como fonte de energia. A gente vai fazer isso lá no fígado. Além de funcionar como fonte de energia, o tecido adiposo também serve para modelar o corpo da gente, apesar da gente querer modelar apenas com tecido muscular, mas o tecido adiposo também modela, protege o corpo da gente, preenche espaços. Então, se a gente fizer uma incisão, abrir aqui o peritônio, a gente vai ver que além dos órgãos, a gente tem tecido adiposo entre eles. E você pode ser bem magrinho, mas você continua tendo tecido adiposo entre os órgãos, que é um tecido que vai dar apoio, sustentação aos órgãos, para que eles não fiquem soltos dentro do peritônio. Tem atividade secretora, então a adiponectina, a leptina também é produzida pelo tecido adiposo. E o tecido adiposo ele pode ser subdividido, classificado ainda como unilocular ou multilocular. Aqui é um exemplo de unilocular, aqui é um exemplo de multilocular. O unilocular também é chamado de gordura amarela ou branca. O multilocular, gordura marrom, ou tecido adiposo marrom. No unilocular, eu tenho uma gotícula, em geral, grande de gordura, uma vesícula onde tem armazenamento ali de triglicerídeos, que ocupa quase toda a célula. O citoplasma ele é escasso e o núcleo é periférico. Aqui no multilocular, o núcleo não é tão periférico assim e tem várias vesículas de gordura. Por isso que ele é chamado de multilocular. Além disso, esse tecido adiposo marrom, ele tem a presença de muito mais mitocôndrias do que no unilocular. E o tecido multilocular, ou pardo, ou marrom, está associado com produção de energia, produção de calor. Os recém-nascidos, principalmente, têm muito tecido adiposo multilocular. Depois que a gente cresce, a gente vai perdendo esse multilocular e sendo substituído por tecido unilocular. E aqui uma imagem por microscopia de varredura mostrando os adipócitos, que podem estar em conjuntos ou isolados. À medida que essas células elas recebem estímulo, então se a gente come mais do que a gente precisa, a gente armazena. E a gente armazena, uma das formas de armazenar é armazenar sob a forma de triglicerídeos no tecido adiposo. À medida que a gente armazena, as células elas vão recebendo estímulo para ficar cheias e proliferar. Então você tem proliferação do tecido adiposo. Se você faz dieta, faz exercício físico e tem uma vida mais regrada, você começa a queimar esse tecido, essa reserva que está aqui dentro das células. E aí o tecido adiposo, essas células, esses adipócitos que já estão presentes, murcham, mas não somem, não morrem, ficam aí. De maneira que se você se descuidar um pouquinho mais e comer mais do que deveria, o que acontece? Rapidamente você engorda. Porque as células elas não morrem, elas simplesmente proliferam se estimuladas e quando não estimuladas elas vão gastando aqueles triglicerídeos ali armazenados e murcham, mas estão ali presentes para qualquer necessidade. O efeito sanfona. Então, tecido epitelial, tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, a gente viu propriamente dito,
tecido adiposo, agora o tecido cartilaginoso que vai estar presente nas cartilagens, né? Enquanto no adiposo a gente tinha os adipócitos, no tecido cartilaginoso a gente vai ter principalmente os condrócitos, mas tem também a presença de condroblastos, que são células mais imaturas, mais jovens, e as células condrogênicas, que são células mais jovens ainda. Mas as principais células que estão em maior quantidade, que fazem a função do tecido cartilaginoso, são os condrócitos. Dentre as funções do tecido cartilaginoso, a gente tem suporte de tecidos moles, por exemplo, no pulmão. O pulmão é um tecido mole, mas ele está sustentado pela árvore brônquica. Essa árvore brônquica é formada principalmente por tecido cartilaginoso, além do revestimento por tecido epitelial. Revestimento das superfícies articulares, então tudo quanto é região de articulação que a gente tem nas falanges, no joelho, cotovelo, em qualquer outra região de contato, né, de articulação entre osso e osso, a gente vai ter o tecido cartilaginoso, justamente para dificultar o contato entre os ossos e impedir esse desgaste ósseo. Ele vai ser importante também para o crescimento ósseo. O primeiro esqueleto do embrião é o esqueleto cartilaginoso. A gente não diz que a cartilagem ela vira osso, mas ela é substituída. Então, o esqueleto do embrião, que é formado de cartilagem, ele vai sendo, aos poucos, quando o osso começa a se formar, substituindo esse esqueleto cartilaginoso. E não só no feto, mas quando a gente tem qualquer fratura, primeiro a gente também vai ter a formação de regiões de cartilagem para depois dar origem a osso. Nessa imagem, tudo que você está vendo aqui é tecido cartilaginoso, em roxo, matriz extracelular, e esses espaços em branco aqui são chamados de lacunas. E dentro dessas lacunas que a gente vai ter os condrócitos. O núcleo dos condrócitos, aqui dentro, é um tecido, como eu tinha falado, é exceção em relação ao tecido conjuntivo, que em geral ele é muito vascularizado. A cartilagem ela é avascular. Então, a gente não tem vaso sanguíneo na cartilagem, também não tem vaso linfático em cartilagem. No entanto, ao redor do tecido cartilaginoso, eu tenho essa estrutura aqui, em laranja ou rosa, de um lado e do outro, que é chamada de pericôndrio. E o pericôndrio ele é formado por tecido conjuntivo propriamente dito, que tem a função de nutrir e sustentar esse tecido cartilaginoso. Tecido ósseo também é tecido de suporte, também é tecido conjuntivo. No tecido ósseo, a gente já vai ter, além daquelas características de muita matriz extracelular, essa matriz extracelular, diferentemente de outros tecidos que a gente tenha, é uma matriz mineralizada. Então, significa dizer que a matriz extracelular do tecido ósseo, ela é composta por uma fração mineral e uma fração orgânica. A fração orgânica é aquela que é igual aos outros tecidos conjuntivos, formados por proteínas, carboidratos, glicoproteínas. E a parte mineral é formada pelos minerais propriamente dito, que vão se acumulando aí dentro dessa matriz orgânica. Quais minerais que são aqui armazenados? Acordem, cálcio, principal, fósforo, magnésio, potássio, mas principalmente o cálcio. E até por conta disso, desse reservatório, nessa presença de minerais nessa matriz óssea, o osso ele funciona como reservatório de minerais. Então, à medida que a gente não tem uma alimentação balanceada, a gente não tem uma alimentação rica em sais minerais, para que a gente não tenha um déficit dos sais minerais que vão ser extremamente necessários para o funcionamento das células, esses sais minerais são removidos dos ossos. E aí, se você tem remoção de sais minerais dos ossos, constantemente, o risco de osteopenia e osteoporose é elevado.
Osteopenia, você tem menor densidade óssea por conta de menor mineralização. E osteoporose, quando você já tem uma perda significativa disso e maior enfraquecimento desse osso, risco de quebra. É um tecido vascular, muito vascularizado, inclusive o sangue ele é produzido dentro da medula óssea, dentro da medula dos ossos. É um órgão é um tecido que serve para sustentação, proteção de órgãos vitais, como por exemplo a caixa craniana, a caixa torácica. Sustentação, movimentação também do corpo, juntamente com o tecido muscular. Funciona como sistema de alavancas. E a formação de células sanguíneas, todas elas são formadas na medula óssea. Aqui nessa imagem, eu tenho aqui o osso. Esses pontos mais escuros são os núcleos dos osteócitos. Então aqui eu não coloquei, mas enquanto no tecido adiposo, adipócitos, cartilaginoso, condrócitos, tecido ósseo, osteócitos. Tem outras células? Tem osteoblastos e células osteogênicas. Tem também os osteoclastos, mas as principais células com essa função de suporte são os osteócitos. E além daqui do osso, eu vou ter o periósteo, que é formado por tecido conjuntivo, propriamente dito. Peri de periferia, sempre. Então, pericôndrio, periósteo. Agora, o osso, além de periósteo, na periferia do lado externo, você tem o endósteo, que é do lado de dentro também, que também é formado por tecido conjuntivo. Nessa imagem, eu tenho um osso maduro. O osso, histologicamente, ele pode ser classificado como osso imaturo, ou osso primário, e osso secundário ou maduro. A diferença é que no osso maduro, ele tem um tempo maior de formação, de amadurecimento, ele já forma essas lamelas concêntricas. O núcleo dos osteócitos, as células, elas se dispõem em lamelas, como se fossem filas concêntricas ao redor de um eixo central. Então, ao redor desse eixo, eu tenho sempre lamelas. Está vendo esses círculos? Então, essas lamelas concêntricas, elas estão presentes no osso maduro, ou osso secundário. Não estão presentes no osso primário. Mas isso demanda tempo. Então, se você primeiro forma um osso primário, os osteócitos estão desarranjados ainda, e o osso secundário, eles já começam a se organizar, mais do que no primário. Anatomicamente, você tem o osso compacto e o osso esponjoso. Nessa imagem, a gente vê as lamelas no número 1, no número 2, aqui o osso esponjoso, no número 3, aqui dentro, eu tenho vasos sanguíneos, nessa estrutura que é chamado de canal de Harvard. Esse canal aqui é canal de Harvard, então as lamelas concêntricas estão sempre ao redor desse canal de Harvard. E são vários canais. Então aqui é um outro canal de Harvard. No 4, eu tenho essa célula aqui, que é são essas células que estão num zoom maior, que são os osteócitos. Esse aqui. No 5, essa camada mais superficial do osso, que é chamada de periósteo. No 6, é esse canal aqui, por onde também passam vasos sanguíneos, que são chamados de canais, ou canal de Volkmann. Os canais de Harvard e os canais de Volkmann, eles sempre estão perpendiculares uns aos outros. Sempre são perpendiculares. E o canal de Harvard, eles são paralelos ao canal da medula óssea. Aqui eu tenho a medula. Então aqui eu tenho a medula, onde as células do sangue são produzidas. E essas células do sangue, elas passam pelos canais de Volkmann, que encontram os canais de Harvard, que continuam até conseguir sair do osso e ganhar circulação.
Então, todas as células que estão no sangue são produzidas aqui na medula óssea. Aqui na microscopia óptica, mostrando aqui o canal de Harvey's e aqui as lamelas concêntricas ao redor dos canais. Essa estrutura aqui, que é formada pelo canal e as lamelas ao redor do canal, é chamado de sistema de Harvey's ou Osteon, é a mesma coisa. E essa imagem que era para estar aqui embaixo, mostrando aqui um canal de Harvey's, aqui outro canal de Harvey's, e entre um canal e outro eu tenho esse canal aqui, que seria mais ou menos nessa região. Então, isso aqui é um canal de Volkmann, entre um canal de Harvey's e outro. Mas são prolongamentos onde por dentro deles passam vasos sanguíneos. Tem nomes diferentes em homenagem a indivíduos diferentes, que primeiro descreveram. O tecido muscular, por sua vez, tem a grande característica de ter a presença de células contráteis, com capacidade de contração. E, para ter essa capacidade de contração, ele tem a presença de miofilamentos contráteis, formados basicamente por actina e miosina. Então, todas as células musculares têm a presença de actina e miosina, que são as proteínas contráteis que permitem a contração muscular. Todas elas são formadas por células alongadas, todas elas porque são 3 os tipos de tecido muscular: muscular cardíaco, muscular liso e muscular estriado cardíaco, estriado esquelético e liso. Todas elas têm células mais alongadas, todas elas são vascularizadas e tem a presença dessas proteínas contráteis, que são principalmente a actina e miosina, mas existem outras proteínas que estão associadas a elas. Fibrogênio, fibrinogênio, fibrogênio. Glicogênio. Eu estou aqui pensando, fibrogênio, glicogênio. Glicogênio é uma reserva também encontrada, mas é uma reserva de glicose. A glicose, quando ela está em excesso, ela é armazenada sob a forma de glicogênio no fígado, como você falou, e no músculo. Sendo que no músculo, aquele glicogênio que é armazenado só é utilizado no próprio músculo. E o do fígado, ele pode ser utilizado na circulação sistêmica, pela ausência de uma enzima no músculo. Aqui é o tecido muscular, então você veja que eu tenho um braço, osso, associado a esse osso eu tenho um tecido muscular, o órgão músculo, na verdade, né? E esse órgão músculo, ele vai ser formado por tecido muscular, além de ter tecido conjuntivo, além de ter também tecido nervoso, associado a esse órgão músculo. Quando a gente fala de tecido é a organização de células com determinada função. Já o órgão, você tem tecidos diferentes associados ali. Tá? Então, por isso que a pele é um órgão, não é um tecido. Aqui o músculo também não é um tecido, ele é um órgão. E nesse músculo, se a gente pensar aqui, nesse músculo eu tenho tecido muscular, além de tecido conjuntivo e nervoso. O músculo, ele está associado ao osso pelo tendão. Então, o tendão, ele vai unir o osso ao músculo. E todo músculo que está associado com o osso é chamado de tecido muscular esquelético. Tá? Todo tecido muscular esquelético é estriado também. Então,
temos tecido muscular estriado esquelético e estriado cardíaco. Aqui eu tenho uma fibra de tecido muscular e nessa fibra de tecido muscular eu tenho diversas fibras. Aqui é um feixe de tecido muscular e cada feixe tem diversas fibras. Essa fibra aqui que está sendo aumentada, ela é formada, é uma célula única. Então, uma célula muscular é também chamada de fibra muscular, porque ela é muito comprida. E ela é formada por todas aquelas organelas que a gente viu, mais a presença dessas mioproteínas. São esses filamentos contráteis de actina e miosina. Foram duas. Tá. Então, aqui vocês conseguem enxergar que essas duas são estriadas e esse não é? Só pela imagem? Ou não? Tem a presença de estrias aqui? 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 Não. Então, esses dois aqui são músculo liso estriado, com presença de estrias. Esse músculo não é estriado, é músculo liso. Músculo esquelético e músculo cardíaco é músculo estriado. Músculo liso, não. Essas estrias são a presença de estruturas chamadas de sarcômeros. Sarcômeros, que são a disposição organizada de actina e miosina. Então, cada sarcômero eu vou ter um conjunto de actina e miosina organizada de maneira muito bem estruturada no tecido. Então, aqui eu tenho um sarcômero. Em intervalos constantes. Isso faz com que na microscopia óptica eu tenha regiões mais claras, que são essas regiões mais claras, e regiões mais escuras, com sobreposição de actina e miosina. Então essas bandas que você está enxergando aqui, mais escura, mais clara, mais escura, mais clara, em intervalos regulares, é a actina e miosina que se organizam em sarcômeros, que só vão estar organizadas em sarcômeros na fibra muscular estriada, tanto na esquelética quanto na cardíaca. Na lisa, eu continuo tendo actina e miosina, mas eles não se dispõem nessa organização de sarcômero. Isso faz com que a célula muscular estriada ela tenha uma força de contração maior do que a lisa. Então, se a gente observar aqui, a contração é forte e rápida nas duas. Aqui a contração é fraca e lenta. Onde é que a gente tem músculo liso no corpo da gente? Formando os órgãos, as vísceras, né? Então, por exemplo, no intestino, no trato gastrointestinal, você tem o movimento de peristalsia, peristaltismo, causado, promovido pelo músculo liso. São movimentos importantes, mas são movimentos mais fracos e mais lentos. E são importantes de serem fracos e lentos também pelo próprio processo de digestão, para permitir com que a digestão ocorra e que esse alimento ele vá sendo enviado sempre para adiante, em direção ao final do trato gastrointestinal. No fígado você não tem... Você tem musculatura lisa? Não, você vai ter musculatura lisa presente também nos vasos sanguíneos. Músculo cardíaco, você vai ter no coração principalmente, estriado cardíaco. No coração a gente não tem apenas músculo.
A gente tem também tecido conjuntivo, a gente também tem tecido epitelial, revestindo as cavidades, tecido nervoso, mas principalmente tecido muscular cardíaco. E no músculo esquelético é aquele que a gente tem associação com o esqueleto, com o osso, que vai estar relacionado com maior função de movimentação, de apreensão. Tecido muscular esquelético é um tecido muscular voluntário e descontínuo, que não tem uma ritmicidade. Já o cardíaco, ele é contínuo e rítmico, espera-se, né? E involuntário. Já o músculo liso, ele é lento e involuntário também. Então, quando começa a dar esse horário de 8h30, que começa a bater a fome, começa a roncar, que começa aquele movimento, você pode estar com vergonha, você tenta disfarçar, mas não tem jeito, é involuntário. Tá? Vamos então continuar? Então, até agora falamos de tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, e vamos falar agora do quarto tecido, né, o quarto tipo de tecido, que seria o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele tem a presença de células que são altamente especializadas, e quanto mais especializada uma célula é, menor é a sua capacidade proliferativa. Então, significa dizer que o tecido nervoso não é um tecido que está em constante renovação celular. O tecido nervoso ele vai sendo formado a partir ainda do período embrionário, mas que essas redes neurais elas vão se fortalecendo ao longo da vida da criança. Quanto mais estimulada, maior vai ser essa interação neural e maior vai ser o fortalecimento dessa rede neural. Mas uma vez que o envelhecimento ocorre na vida da gente, as células elas tendem a morrer também. E a gente tem perda neuronal normal no envelhecimento. E como é um tecido que não está em constante renovação, essa perda neuronal ela não é reposta. Diferente da pele da gente, por exemplo, o tecido epitelial está sempre renovando. A gente tem envelhecimento na pele? Tem. Mas essa renovação ainda permanece ao longo da vida. Mas todas as células da gente, elas envelhecem. Algumas têm um ciclo de vida mais curto, outras têm um ciclo de vida mais longo. Os neurônios têm um ciclo de vida mais longo. Então, significa dizer que eles não proliferam muito, mas que também, quando morrem, não são renovados constantemente. O tecido nervoso ele tem função principal de detectar, transmitir, analisar e utilizar essas informações geradas pelos estímulos sensoriais. Utilizar essas informações geradas para quê? Para manter a homeostasia, para manter o equilíbrio orgânico. Então, é através do tecido nervoso que a gente vai ter as sensações de calor, de frio. É através do tecido nervoso que você vai enxergar um objeto na sua frente e não vai colidir com ele. É através do sistema nervoso que você vai perceber a fome e ir em busca de um alimento. Então, é o sistema nervoso que vai possibilitar a gente detectar, coordenar essas informações e responder da melhor forma possível. Ele vai organizar e coordenar o funcionamento de todo o organismo. No tecido nervoso, eu tenho algumas células. Dentre elas, a mais importante vai ser o neurônio, que tem esse formato diferente de todas as outras células que a gente já viu. Então, o neurônio também vai ser formado por membrana, citoplasma e núcleo, além das organelas. Mas ele tem esse formato estrelado. Aqui em cima, nessa imagem, o corpo celular. No corpo celular eu tenho o citoplasma, eu tenho o núcleo, aqui dentro tem a região de nucleolo, tem DNA, cromatina, tudo que a gente já viu. A presença desses prolongamentos são chamados de dendritos. Aqui tem os dendritos. E um prolongamento único, comprido, muito maior, que vai ser o axônio. E nesse axônio eu posso ter bainha de mielina associado a ele, revestindo todo o comprimento do axônio. Então aqui eu tenho um neurônio que é mielinizado. E essa bainha de mielina em amarelo, ela vai ser produzida. A mielina em si é uma proteína
que é produzida por duas células diferentes, que são os oligodendrócitos e células de Schwann, que eu acho que tem outro slide. Mas são células que têm a capacidade de produzir essa bainha de mielina e revestir o axônio. Esse revestimento de mielina funciona como isolante elétrico. Então, ele dificulta a dissipação de energia. E o neurônio, ele é uma célula altamente especializada, mas principalmente no processo de condução do impulso elétrico, ou químico também. Então, o impulso elétrico e químico ele passa através dessas células, de maneira que a presença dessa proteína mielina envolvendo os axônios faz com que esse impulso ele seja mais eficiente, ele seja menos dissipado. Ele funciona como, por exemplo, um revestimento de plástico nos fios de cobre, que evita com que a eletricidade seja encaminhada fora do fio de cobre. O tecido nervoso ele vai se organizar no sistema nervoso, dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, a gente vai ter principalmente o encéfalo e a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, a gente já vai ter os nervos. Além dos neurônios, a gente encontra também outras células no sistema nervoso, no tecido nervoso, chamado coletivamente de células da glia, ou neuróglia. São células menores do que os neurônios e servem de suporte para esses neurônios. Como os neurônios são células tão especializadas, elas precisam de outras células no próprio tecido que forneçam energia, forneçam oxigênio, forneçam metabólitos, tenham outras funções de sustentação para essas células tão especializadas. Então, os oligodendrócitos e células de Schwann são aquelas responsáveis pela produção de mielina, que forma a bainha de mielina ao redor dos axônios. Os astrócitos, que são células que regulam a composição iônica. Células ependimárias, que são células responsáveis, são células ciliadas, têm cílios, responsáveis pela movimentação do líquor. O líquor é o líquido céfalo-raquidiano, que está presente está presente no tecido nervoso central, né, que está protegendo, né, contra impactos mecânicos o sistema nervoso central, a medula espinhal, assim como também o encéfalo. E a micróglia, que são células fagocitárias. São macrófagos modificados lá no sistema nervoso que tem função de fagocitar e destruir micro-organismos e dejetos, restos celulares, debris celular. Então, essas são células que estão presentes também no sistema nervoso e que não são neurônios. A gente, quando fala de sistema nervoso, fala logo de neurônio, que é a célula principal de fato, responsável pela transmissão do impulso. As células, tanto os neurônios quanto as células musculares, são as células do corpo da gente que têm a capacidade de sofrer um potencial de ação. Ou seja, quando essa célula é estimulada, ela reverte a polaridade da sua membrana plasmática. Isso gera nessas células uma capacidade de responsividade. No caso dos miócitos, nas células musculares, elas contraem e relaxam. No caso das células nervosas, elas têm a capacidade dos neurônios, elas têm a capacidade de transmitir esse impulso elétrico. E esse impulso vai ser importante para que ela possa responder. Essa capacidade de responsividade a algum estímulo, ela é muito rápida. Ela precisa realmente ser rápida. Se esse quadro estivesse muito quente e eu não soubesse, encostasse aqui nele, eu não precisaria pensar se eu preciso tirar ou não tirar minha mão daqui. Imediatamente, no arco reflexo, eu iria remover minha mão. Justamente porque essa informação ela precisa ser muito rápida para manter a homeostasia do meu organismo, ou seja, para evitar danos desnecessários. O sistema nervoso ele está associado com os órgãos dos sentidos, então, por exemplo, audição, olfato, paladar,
Muitas vezes não, se a gente está com fome, ou até se a gente estiver sem fome, mas basta a gente pensar numa comida que a gente gosta muito, ou às vezes sentir o cheiro da comida, ou ver uma imagem daquela comida que a gente gosta, que a gente começa a salivar. Por que a gente saliva? A resposta do nosso organismo. Quando você vê aquela imagem, sente o cheiro, você está jogando a informação para o seu cérebro, né, para o seu encéfalo, de que você vai comer. Ou pelo menos é assim que ele entende. E para isso, ele começa a se preparar. Então, começa a aumentar a salivação, porque a digestão começa na boca. Então, quando você coloca o alimento na boca, a própria saliva já tem ali ptialina, enzimas, que vão facilitar esse processo de mastigação e digestão. Então, o sistema nervoso ele age justamente de uma maneira rápida, fazendo com que o corpo da gente esteja preparado para situações adversas. E as principais células são os neurônios, e essas outras são outras células.